Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do RPG Planet, eu sou o Cello e hoje chegou a vez de falar da minha classe favorita, o Ladino. Vamos ver o que mudou do Ladino para a atual edição, a edição de 2024 de D&D. Mas antes da gente começar, eu queria pedir um favorzinho para você. O YouTube começou agora um experimento com uma nova ferramenta chamada de Hype. Você pode hypar os vídeos que você gosta. E é gratuito, é só você ir na aba comentários e depois você dá uma tchutchada para a direita e você encontra lá a opção de mandar hypes para as pessoas. É de graça, você não perde nada com isso e ajuda muito o canal a crescer. Então, além de deixar o like, e se você não é inscrito, se inscrever aqui no canal, você também agora pode deixar esses hypes e a gente agradece muito. Então vamos lá, a classe Ladino, ela mudou muito pouco, Ela teve algumas mudanças interessantes, mas de todas as classes talvez tenha sido uma das que menos recebeu mudanças grandes, isso porque, segundo os próprios desenvolvedores de D&D quinta edição, ela é uma classe que já nasceu boa, equilibrada e interessante de se jogar. É uma das favoritas dos jogadores, minha favorita também. Mas tivemos sim algumas mudanças legais e a gente vai abordar elas agora. Bom, e no primeiro nível temos a característica Manha, ou Manhas, que é Expertise, e que não mudou nada da versão anterior na quinta edição. Mas só para relembrar, com Expertise ou Manha, você tem que escolher duas perícias que você é proficiente. E com essas duas perícias, o seu bônus de proficiência dobra. Mas muita gente se confunde com isso, acha que dobra o resultado total da jogada dele. Não é isso, tá, pessoal? É só o bônus de proficiência, que no primeiro nível é mais 2, que iria para mais 4, por exemplo. Muito bem, outra habilidade clássica do Ladino é o ataque furtivo, que também não mudou nada. Mas só para relembrar, você ganha um bônus de dano quando você acerta um inimigo enquanto tiver vantagem. E você só pode ter esse bônus de dano se você usar uma arma que tem acuidade, como adagas, rapieiras, ou uma arma de disparo, como um arco ou uma besta. Além disso, você não precisa ter a vantagem se você tiver um aliado adjacente ao alvo, a 1,5 m ali do alvo, porque ele vai estar distraindo aquele alvo, permitindo com que você alinhe o tiro perfeito. Esse dano extra que você causa é de 1d6, mas esse valor vai aumentando com o passar dos níveis. E é importante, você não pode ter desvantagem no ataque, mesmo com as outras condições te favorecendo. Se você tiver desvantagem, você não ganha o dano extra no ataque. Apesar do ataque furtivo não ter mudado nada, a classe de Ladino agora permite novas opções de conseguir um ataque com vantagem, fazendo com que ele fique ainda mais útil e que você consiga disparar esse dano extra com mais frequência. Mas a gente chega lá. A próxima habilidade agora é Gíria de Ladrões, o famoso Thieves' Cant, que agora a Gíria de Ladrões é considerado mais um dos idiomas do jogo. E com essa habilidade o seu Ladino sabe esse idioma e ele ganha um idioma adicional. Então aumenta aí a gama de conhecimentos que o seu Ladino aprendeu no convívio do submundo das cidades perigosas de Dungeons & Dragons. E ainda no primeiro nível você já ganha a Maestria com Armas, que é uma nova mecânica da atual edição, dessa edição revisada do jogo, que permite com que você tenha algumas habilidades especiais que dependem da arma que você está usando, que é uma característica muito interessante que os desenvolvedores de D&D pegaram ali, pescaram do Baldur's Gate, o jogo de computador Baldur's Gate 3, já apresentou isso e eles adaptaram isso para o RPG de mesa. Eu já entrei em mais detalhes sobre essa mecânica no nosso último vídeo, falando do guerreiro. Mas aqui eu vou relembrar alguns pontos interessantes. As classes marciais, todas elas recebem maestria de armas. Algumas com mais opções, outras com menos. O Ladino tem duas armas com que ele pode usar a maestria daquela arma. A maestria é uma propriedade extra, que a arma tem, que só essas classes marciais podem usufruir. No caso do Ladino, duas dessas maestrias fazem mais sentido para ele, que são o Vex, que é a maestria que você encontra em armas como arco curto, que em português seria algo como avexar, ou provocar, ou irritar. E Vex é muito útil para o Ladino, porque se ele acerta um golpe com uma arma com essa propriedade, e ele tiver essa maestria, ele faz com que o alvo atingido, caso ele sofra dano, ele também fique ali mais vulnerável ao seu próximo ataque, te dando vantagem no próximo ataque contra esse alvo. Então isso já desbloqueia a chance de dar um ataque furtivo, caso você precise no próximo ataque seu. Outra maestria que faz todo sentido para o Ladino é Nick, que em português seria algo como estocada ou estocada rápida, que é uma propriedade de maestria da adaga e de outras armas perfurantes. Nick te ajuda a fazer aquela build de lutador com duas armas, porque
Nas regras de luta com duas armas, você normalmente precisava gastar uma ação bônus para usar o seu segundo ataque. Com essa propriedade de armas, você não precisa usar a ação bônus. O seu segundo ataque funciona como parte do primeiro ataque, preservando a sua ação bônus para fazer outras coisas. Então acaba abrindo um leque de possibilidades para o Ladino fazer mais coisas no turno dele e também otimiza o ataque com duas armas, que normalmente na balança ali não costuma ser a melhor opção de ataque para o seu Ladino. Agora, com o Nick, ele fica mais fácil de ser implementado. Mas infelizmente você não pode dar um terceiro ataque usando a sua ação bônus. Isso porque a regra que governa o ataque múltiplo com duas armas agora é a propriedade leve, que está nas armas. E nessa propriedade leve, você só pode dar um ataque extra quando você está usando duas armas. E essa regra prevalece aqui também. Então apenas 2 ataques podem ser feitos assim e você sobra com uma ação bônus para fazer outra coisa. E no segundo nível você ganha ação ardilosa, que funciona igualzinho o Ladino de D&D Quinta Edição. Só para recapitular, você pode gastar uma ação bônus para fazer 3 coisas que normalmente você teria que gastar uma ação normal, que é desengajar, esconder-se ou correr. E isso faz do Ladino uma das classes mais versáteis no termo de movimentação em campo de batalha. No terceiro nível, tem uma habilidade que existia apenas no livro do Caldeirão da Taxa para Todas as Coisas, que é a habilidade Steady Aim, que foi traduzida como mira firme e está já aqui encaixado nas habilidades de Ladino. E como é que funciona? Você gasta uma ação bônus e ganha vantagem no próximo ataque. É simplesmente isso. É como se o Ladino perdesse um pouquinho de tempo mirando certinho ali no seu alvo para dar um ataque devastador. O único pré-requisito, porém, é que o seu Ladino não pode ter se movido e nem pode se mover depois. É como se você ficasse ali paradinho só mirando para ganhar vantagem no seu próximo ataque. Bom, e como de costume também, no terceiro nível chega a hora do Ladino escolher uma subclasse. Nessa atual versão de D&D, na versão revisada, todas as classes recebem a subclasse no terceiro nível, tá? Isso foi uniformizado. No caso do Ladino é o Trapaceiro Arcano, o Assassino e o Ladrão, que já existiam no livro do jogador antigo, e chegando agora a quarta opção de subclasse, é uma que também estava apenas no livro da Tasha, né? Que é o Adaga Espiritual, ou Soul Knife. É uma espécie de Ladino psiônico que consegue conjurar, igual a mutante Psylocke dos X-Men, aquelas facas feitas de pura energia mental. Eu vou ver com calma todas as subclasses depois que eu apresentar as habilidades padrão aí do Ladino. Bom, chegando no quarto nível, o Ladino ganha o aprimoramento de atributo. Nessa atual edição, aprimorar um atributo é um talento. Você compra um talento de aprimoramento de atributo. E você pode também escolher um outro talento, caso você não queira melhorar os seus atributos, porque agora os talentos são parte central do jogo, não são mais regras opcionais. Agora talento está ligado diretamente na regra básica. Então, chegando no quarto nível, ou você escolhe esse talento de melhorar atributo, ou qualquer outro talento que você tenha o pré-requisito para poder escolher. E chegando agora no quinto nível, o Ladino ganha uma habilidade nova aí, que surgiu só nessa edição revisada, que é o Golpe Ardiloso. E ele tem uma mecânica muito interessante, que usa os dados extra de dano do seu ataque furtivo para outras coisas. Você sabe que com o passar do tempo, o Ladino vai acumulando novos dados de Sneak Attack, de ataque furtivo. Às vezes você pode sacrificar um desses dados para dar um efeito novo naquele ataque seu. E fica uma opção bem versátil para o Ladino. Alguns desses efeitos extras que você pode causar no seu ataque ardiloso exigem com que a vítima tente passar numa salvaguarda. E quando isso acontece, a dificuldade da salvaguarda é igual a 8 mais o seu modificador de destreza mais o seu bônus de proficiência. Então fique com essa conta ali anotado já na sua ficha. Bom, e no quinto nível você ganha 3 desses ataques ardilosos aí. O primeiro é envenenar, ou veneno. Você pode sacrificar um D6 do seu ataque furtivo para deixar o alvo em condição de envenenado. Ele ainda tem a chance ali de passar na salvaguarda de constituição para evitar ficar envenenado. Mas ainda assim é uma habilidade bem forte, porque a condição envenenado impõe desvantagem nos próximos ataques do alvo. A pessoa envenenada pode repetir a salvaguarda todo turno para tentar superar esse veneno. E o atacante precisa ter um kit de venenos no inventário dele, Faz sentido. O Ladino, para poder envenenar o ataque, ele tem que ter os veneninhos ali prontinhos para ser usado. O outro ataque ardiloso que tem aqui é o derrubar. Você sacrifica um D6 do seu ataque furtivo e você obriga o alvo, que tem que ser grande ou menor, a fazer uma salvaguarda de destreza. Se ele falhar, ele é derrubado no chão. E derrubar um alvo no chão é muito útil, porque ataques em corpo a corpo feito contra um alvo no chão tem vantagem.
E vantagem é tudo que o ladino precisa na vida dele para causar ali o dano extra de mais um ataque furtivo. E também ajuda os aliados a darem ataques com vantagem enquanto a pessoa não levantar do chão. E a terceira opção de ataque ardiloso se chama retirada. Você sacrifica um D6 de dano extra ali do seu ataque furtivo e você pode se mover até a metade do seu deslocamento à vontade sem tomar ataque de oportunidade. Isso aqui é bom para você fazer aquela retirada estratégica, né? Quando o seu ladino vai enfrentar um monstro perigoso demais, ele quer só chegar, dar aquele golpe e sumir da área, deixar os grandalhões lutarem ali na frente, também aumentando muito a mobilidade do seu ladino. E também no quinto nível você ganha a esquiva sobrenatural, que é igualzinha à versão anterior, né? Você basicamente consegue absorver metade do dano de um ataque se você gastar sua reação. Esse ataque tem que ser, né, para uma pessoa que você pode ver. Então, com isso, o ladino gasta essa reação e consegue fazer uma esquiva de última hora ali que evita um golpe mortal. Ele ainda assim sofre dano, mas bem menos. No sétimo nível, o ladino ganha evasão, que não mudou nada da versão original dele da quinta edição. Mas, só para relembrar, como é que funciona a evasão? Algumas magias e habilidades do jogo obrigam os personagens a fazerem uma salvaguarda de destreza para tentar ao menos minimizar um pouco do dano. São aquelas magias como bola de fogo, que se você passar na salvaguarda você toma metade do dano, e se você falhar você toma o dano inteiro. Agora um ladino com evasão faz muito melhor do que isso. Se ele passar numa salvaguarda e uma habilidade que faz isso, ele evita o dano totalmente. E se ele fracassar, ele só toma metade, arredondado para baixo. Agora, uma novidade legal que chegou no sétimo nível é o Talento Confiável, que era uma habilidade que o ladino só ganhava lá no 11º nível. Então, antecipou um pouco a habilidade. E como é que funciona essa característica? Qualquer perícia que o ladino é proficiente, ou se ele tiver proficiência com ferramentas, toda vez que ele tirar um resultado inferior a 9 numa rolagem de D20, ele pode interpretar como um 10. Isso aumenta absurdamente a confiabilidade do seu ladino na hora de detectar armadilhas, desarmar, passar furtivo por um inimigo ou coisas assim, porque ele simplesmente rejeita qualquer valor de dado abaixo de 9. É bem forte. Mas é só lembrando, né? Isso só funciona com perícias que ele é proficiente ou com ferramentas. Isso não funciona para ataques ou coisas que ele não é proficiente. No 11º nível temos uma habilidade nova que é o Golpe Ardiloso Aprimorado. Lembra do Golpe Ardiloso que você ganhava no 5º nível? Com a versão aprimorada, você pode combinar efeitos do golpe ardiloso e funcionar mais de um ao mesmo tempo. Então você pode sacrificar um D6 para fazer seu ataque envenenar o alvo e gastar mais outro um D6 para derrubar ele no chão, por exemplo. Você pode combinar aqueles 3 ataques ardilosos que você ganha da forma que você quiser. A única coisa é que você tem que pagar o valor deles em dados extra de ataque furtivo. E tem novidade também para o ladino no 14º nível, que é o ataque sorrateiro ou ataque traiçoeiro. Em inglês ficou como Devious Strike, que são 3 novas opções de ataque ardiloso para você. Só que esses são mais fortes ainda, só que também custam mais caro. O primeiro é Atordoar, que custa 2 dados de ataque furtivo, né? Você sacrifica 2d6 de dado extra do ataque furtivo e força o alvo a tentar fazer uma salvaguarda de constituição. Se o alvo falhar, ele fica atordoado, que impossibilita ele de fazer mais de uma coisa no turno dele. Ou seja, no turno que ele está atordoado, ele pode ou se mover, ou atacar, ou usar uma ação bônus, e não fazer as 3 coisas como ele normalmente faria. Outro ataque sorrateiro aqui é o Nocautear. Sabe aquele golpe preciso na nuca que derruba e desacorda um alvo? É exatamente isso, só que você tem que gastar 6 dados do seu ataque furtivo para isso. Aí você obriga o alvo a ter que passar numa salvaguarda de constituição. Se ele falhar, ele desmaia, fica inconsciente por 1 minuto. Só que ele pode repetir essa salvaguarda todo turno, então eventualmente pode ser que ele acorde mais cedo. É interessante, mas é muito caro essa habilidade. Eu particularmente preferiria dar 6d6 de dano extra do que isso. Mas em algumas cenas específicas, quando você não quer machucar o alvo, faz sentido você só nocautear. Por exemplo, você é um ladino bondoso e você não quer matar o guarda só para passar por uma porta, você quer deixar ele dormindo ali. Aí funcionaria essa habilidade, é mais pelo roleplay, na minha opinião. Ou para uma ação tática em conjunto, né? Se você deixar um monstro inconsciente, todos os ataques contra ele vão acertar automaticamente e causar dano pra caramba, também tem essa vantagem. E o terceiro ataque sorrateiro aqui chama-se Ofuscar, que sacrifica 3 dados do seu ataque furtivo. Só que se você fizer isso, o alvo tem que passar numa salvaguarda de destreza ou ele fica cego. Só que essa condição de cego aí dura só até o próximo turno dele. Mesmo assim, é razoavelmente forte.
E no 15º nível, o Ladino ganha Mente Escorregadia, que dá para ele a proficiência em salvaguardas de sabedoria. E agora também em carisma. Antes não tinha, antes era só sabedoria, agora você vai ter proficiência em sabedoria e carisma para salvaguardas. E no 18º nível temos Elusivo, que não mudou nada da edição da 5ª edição. Mas só para relembrar, no Elusivo o seu Ladino é muito rápido, muito ágil e qualquer ataque feito contra ele com vantagem, a vantagem é ignorada, porque ele é rapidinho, ele é ligeiro. Mas se ele estiver inconsciente, essa habilidade não funciona. E aí no 19º nível, o Ladino ganha a sua dádiva épica. Nessa atual revisão de D&D, todas as classes, ao chegar no 19º nível, ganham esse talento extra, esse talento épico, que antes era reservado só para personagens a partir do 20º nível. E eram habilidades que estavam presas lá no livro do mestre. Agora eles são parte do livro do jogador e você ganha no 19º. Tem 12 opções, né? Uma para cada classe, mas você pode escolher qualquer uma das 12. A opção recomendada para o Ladino é uma opção muito forte. Chama a Dádiva do Espírito Noturno. Ela, primeiro de tudo, aumenta qualquer atributo seu em mais 1 para um máximo de 30. E você ganha uma habilidade chamada Fusão com as Sombras, que o Ladino pode gastar uma ação bônus, e se ele estiver em meia luz ou na escuridão, ele fica invisível. Essa invisibilidade dura até ele fazer um ataque ou alguma ação, mas ele fica magicamente invisível mesmo. E também se ele ficar ali na sombra, né, na meia luz ou na escuridão total, ele também ganha a Forma Sombria, que dá a ele a resistência a qualquer tipo de dano, com exceção de dano psíquico e dano radiante. Bom, e enfim, chegamos ao 20º nível com a habilidade Golpe de Sorte, que funciona igualzinho à edição anterior. E é uma habilidade poderosíssima e apelona, né? Se você falhar em qualquer teste que use o D20, você pode falar que não só você não falhou, como você tirou um sucesso crítico, um 20 natural no dado. Mas é claro, isso tem um limite, você só pode fazer isso uma vez a cada descanso curto ou descanso longo. Mas é muito forte para aquela luta contra o grande chefão da campanha. Muito bem, então agora nós vamos falar sobre as subclasses, começando pelo Arcane Trickster, ou o Trapaceiro Arcano, que é uma das minhas favoritas. Na versão original, o Trapaceiro Arcano podia escolher magias de mago, mas ele estava restrito a magias de ilusão e encantamento. Essa restrição foi removida. Agora o Trapaceiro Arcano pode escolher qualquer magia da lista de magos. Mas vamos por partes. Primeiro, ele ganha truques. Logo no 3º nível, quando você escolhe essa subclasse, você aprende 3 truques de mago. Você pode trocar o truque escolhido uma vez a cada nível que você passar. E a partir do 10º nível, você ganha um truque adicional. Ah, é importante, um dos truques obrigatoriamente tem que ser mãos mágicas. E você vai ver por que daqui a pouco. Mãos mágicas é um truque que faz você criar uma mãozinha espectral que pode mover objetos por você, acionar alavancas, apertar botões e por aí vai. Além disso, claro, o Trapaceiro Arcano pode escolher magias de 1º nível, né? Quando ele começa a carreira dele no 3º nível, você pode escolher 3 magias de mago que você pode preparar todo dia. As magias preparadas do Trapaceiro Arcano são mais ou menos equivalentes às magias que ele sabe. Então você está preso a essa escolha das magias que você pode preparar. Mas quando você passa de nível, você pode substituir uma magia preparada sua por outra, contanto que seja uma magia que está no alcance dos seus espaços de magia. Para você saber quais são os espaços de magia e a quantidade de magias que você pode preparar, é só olhar a tabela do Trapaceiro Arcano, que tem todas as informações que você precisa. Lembrando que o Trapaceiro Arcano usa a inteligência para soltar magias, que normalmente não é o atributo principal do Ladino. Então algumas magias podem ser mais fraquinhas do que o do mago, por exemplo, mas outras magias bem úteis não usam a inteligência. Então você pode aproveitar que não existe mais a restrição para magias de ilusão e encantamento e pegar aquela magia de escudo para o seu Ladino, ou mísseis mágicos, qualquer coisa do tipo. Ah, e lembra que eu falei que mãos mágicas é importante? Já no 3º nível ele ganha mãos mágicas ligeiras, que é uma versão aprimorada de mãos mágicas que só o Trapaceiro Arcano tem. As vantagens da mão mágica ligeira é que você pode conjurar ela com uma ação bônus, ao invés de uma ação normal que normalmente requer. E também você pode fazer a mão mágica ficar invisível, ninguém vê ela agindo. E além disso, você pode ordenar que a sua mão mágica bata carteiras das pessoas, faça um teste de prestidigitação por você. É o Ladino perfeito, ele fica ali só sentado na mesa da taverna, enquanto as mãos mágicas dele estão ali batendo carteira dos frequentadores. No 9º nível, o Trapaceiro Arcano ganha a habilidade de Emboscada Mágica. Qualquer magia que ele soltar enquanto ele estiver invisível vai impor desvantagem no teste de salvaguarda do alvo para tentar superar ou resistir a essa magia. É igual à versão que já tinha antes.
No 13º nível ele ganha Trapaceiro Versátil, que era uma habilidade que já existia, mas que foi aprimorada nessa atual edição. É uma habilidade que também aproveita as mãos mágicas, né, que você conjura. E agora, sempre que você usar o ataque ardiloso de derrubar, lembra que a gente estava falando dos ataques ardilosos agora há pouco? Você pode fazer com que a sua mão mágica também derrube um segundo alvo junto com você. É como se fosse um ataque em conjunto, que 2 inimigos caem no chão em vez de um só. Bom, e no 17º nível finalmente temos Ladrão de Magias. E Ladrão de Magia funciona de forma parecida, só foi mudado um pouco o linguajar na explicação dela para refletir as mudanças nas mecânicas de conjuração nessa atual edição. Mas como é que é? Se o seu ladino vê qualquer pessoa soltando uma magia, ele pode gastar uma reação e forçar o alvo da magia a fazer uma salvaguarda, e essa salvaguarda é de inteligência. Se ele falhar nessa salvaguarda, a magia dele é anulada. Além disso, ele esquece como soltar essa magia por 8 horas, enquanto que o ladino aprende a soltar essa magia pelas próximas 8 horas. Mas essa magia tem que ser de um círculo que o Trapaceiro Arcano pode alcançar com seus espaços de magia, mas não necessariamente precisa ser uma magia de mago. Olha que interessante. Mas é importante que para ele roubar uma magia, o Trapaceiro Arcano tem que ser uma das vítimas, um dos alvos dessa magia, né? Ele não pode roubar uma magia que um NPC está usando em outro, por exemplo. E você só pode roubar magias uma vez a cada descanso longo. E agora vamos falar do Assassino, a subclasse que passou por algumas mudanças sutis para fazer com que a sua habilidade principal funcione com mais facilidade. Então assim que você escolhe essa subclasse, logo no 3º nível, você ganha a habilidade Assassinato. Essa habilidade te dá vantagem em testes de iniciativa, e isso vai ser importante, você vai ver por quê. E você ganha vantagem em qualquer ataque durante o primeiro turno de combate contra alvos que não agiram ainda. E o melhor de tudo, se você der um ataque furtivo contra um desses alvos no primeiro turno de combate, você pode somar o nível do seu ladino ao dano. No 3º nível, ele também ganha as Ferramentas do Assassino, e que é um kit de disfarces e um kit de venenos. E não só ele aprende a usar esses kits, como ele ganha, de fato, os kits que vão para a lista de itens dele, né, de equipamentos. Que antigamente ele ganhava habilidade para usar isso, mas não ganhava o kit. Agora, enfim, não faz sentido ele ter a habilidade e não ter o kit, né? Então ele ganha o kit junto com a habilidade de usá-lo. No 9º nível, você ganha a habilidade Perícia em Infiltração. Te dá 2 habilidadezinhas marotas. A primeira é o Mimetismo Magistral, que se você estudar uma pessoa por 1 hora, você pode imitar a caligrafia e a voz dela perfeitamente. E a outra habilidadezinha é a Mira em Movimento. Lembra do Mira Fixa, aquela habilidade de ladino que estava no livro da Tasha e que agora é parte da classe como um todo? O assassino ele pode se mover depois de usar a ação bônus da mira firme dele, ao contrário dos outros que ficam ali com velocidade 0, não podem se mover depois de usar essa habilidade. No 13º nível, o assassino ganha Envenenar Armas, que é bem útil, que funciona com aquele golpe ardiloso de envenenar, que a gente já falou, só que com o assassino ele consegue colocar um veneno um pouco mais potente quando ele faz isso, que causa 2d6 de dano toda vez que o alvo envenenado falhar na salvaguarda para tentar superar esse veneno. E no 17º nível tem o Golpe da Morte, que também funciona no primeiro turno de combate, e caso você dê um ataque furtivo num alvo, você pode forçá-lo a fazer uma salvaguarda. Essa salvaguarda é de Constituição e a dificuldade é 8, mais o seu modificador de destreza, mais o seu bônus de proficiência. Se o cidadão falhar nessa salvaguarda, ele vai tomar o dano do ataque furtivo e você pode multiplicar esse dano por 2, fazendo realmente o seu primeiro turno ser absolutamente mortal para qualquer um. Bom, e agora a subclasse que a gente vai falar é o Soul Knife, ou Adaga Espiritual, que é aquele ladino que tem poderes psionicos. Bom, e ele no 3º nível ganha os seus dados de energia psionicas. Esses dados começam como um D6, mas o tamanho desse dado vai aumentando com o passar dos níveis. No nível 5 ele vira um D8, no nível 11 ele vira um D10 e no nível 17 ele vira um D12. E a quantidade de vezes por dia que você pode jogar esses dados psionicos também aumenta. Com um descanso curto você pode recuperar um desses pontos de energia psionica que você gastou e com um descanso longo você recupera todos. Bom, e o que dá para fazer com esses dados de energia psionica? Uma das habilidades é o Talento Psiônico Aprimorado. Ele pode usar os dados para aprimorar, por exemplo, qualquer teste de perícia, com alguma perícia que ele seja proficiente. Ele joga o dado e soma o resultado ao D20. E o mais interessante é que ele só gasta o uso do dado
se a jogada for bem sucedida. Se ele usar o dado psíquico e mesmo assim falhar na jogada, ele pelo menos preserva o uso do dado para ele poder usar em outras coisas. Outra opção de uso dos seus dados psionicos são os sussurros psionicos, que é basicamente uma rede de telepatia que o ladino consegue formar. Ele escolhe o número de aliados iguais ao modificador dele de proficiência, e ele pode depois jogar um dado, e o resultado que cair nesse dado psiônico é o número de horas com que essa conexão Wi-Fi psíquica aí vai funcionar. O alcance máximo da comunicação é de 1 milha, ou 1,6 km. E o mais interessante é que ele é econômico. A primeira vez que você usar essa habilidade, você não gasta o dado psiônico que você rolou. Só se você precisar usar essa habilidade mais uma vez no mesmo dia. Aí sim você gasta o dado. E no terceiro nível, o Soul Knife, ou a adaga espiritual, ganha a sua habilidade mais importante e mais simbólica, que são as lâminas psiônicas, que é uma arma que ele conjura que aparece na mão dele. É uma arma feita de pura energia psiônica. Ele pode usar essa arma para ataques de oportunidade e ataques comuns. Ele simplesmente conjura ela tão rápido que nem faz diferença se ele tinha uma arma na mão ou se é uma arma que ele conjurou. Ele pode usar essa arma também para jogar, como se fosse uma adaga que ele atira. Ela é uma arma que causa 1d6 de dano, que é aquela propriedade de maestria que a gente já falou, que faz com que você tenha vantagem num próximo ataque contra o alvo, então é muito boa. E com uma ação bônus, você ainda pode conjurar uma segunda lâmina psíquica que aparece na sua outra mão. Só que essa é um pouco menor e ela causa só 1d4 de dano. Mesmo assim, dá para fazer um combo bem legal com isso. Mas é claro, você também soma o seu modificador de atributo em todos esses ataques, inclusive do ataque extra do D4. No nono nível, essas lâminas ficam ainda melhores com a habilidade Lâminas da Alma. Você pode usar seus dados psiônicos para reverter um ataque que você falhou ao usar as suas lâminas de alma. Basicamente se você errou o ataque, você pode jogar um dado desse e somar o resultado que você tirou no dado ao D20. E você só gasta o uso do dado se o ataque foi convertido num sucesso. E você também ganha o teleporte psiônico, que você também gasta o uso de um dos dados psíquicos, você rola o dado e o valor que você tirou é a distância vezes 10 de um lugar onde você pode arremessar essa faca e em seguida teleportar para lá. Tem que ser um lugar que você pode ver, mas é muito legal que você joga a faquinha e desaparece e de repente aparece em outro lugar em campo de batalha. No 13º nível você ganha o véu psiônico. Com o véu psiônico você usa seus poderes psiônicos para ficar invisível por até 1 hora. Mas essa invisibilidade acaba antes de você causar dano ao inimigo ou forçá-lo a fazer uma salvaguarda com a outra habilidade. Você pode usar isso de graça uma vez a cada descanso longo, ou você pode gastar um dos seus dados psíquicos para usá-la mais uma vez no mesmo dia se você quiser. E no 17º nível tem a habilidade Rasgar Mente, que funciona em conjunto com o ataque furtivo que você conseguir acertar usando a sua lâmina psíquica. Ao atingir um alvo assim e usar essa habilidade, você força ele a fazer uma salvaguarda de sabedoria, e a dificuldade é 8, mais o seu modificador de destreza, mais o seu bônus de proficiência. Se o alvo falhar, ele fica atordoado. Esse atordoamento dura 1 minuto, mas o alvo pode tentar passar numa salvaguarda nova todo turno. Você pode usar isso uma vez de graça a cada descanso longo ou sacrificar 3 usos dos seus dados psiônicos para usá-lo novamente no mesmo dia. E por último temos a subclasse Ladrão, que é um clássico. E ele tem a habilidade de Mãos Rápidas logo ali no 3º nível. Isso permite que ele faça um teste de prestidigitação, como arrombar uma fechadura ou bater uma carteira, como ação bônus. Então ele nem precisa gastar uma ação para isso, só com ação bônus ele já dá cabo disso. Ou também para interagir com um objeto. E nota do editor, com essa habilidade dá para interagir até com itens mágicos, E você pode acionar um item mágico com uma ação bônus, o que é muito forte. No 3º nível também ele ganha Andarilho de Telhados, que é um clássico também, que já aparecia na edição anterior, mas foi melhorado bastante nessa atual edição. Que basicamente te dá uma velocidade de deslocamento de escalada, igual ao seu movimento normal. Basicamente é o equivalente a você ter a magia Spider Climb sempre ligado, Você simplesmente anda igual o Homem-Aranha pelas paredes à vontade. E além disso, quando você vai fazer um salto, você calcula a distância do seu salto baseado no seu atributo de destreza e não no atributo força. E agora no 9º nível você tem a Furtividade Suprema, que funciona diferente da versão anterior. Aqui, essa Furtividade Suprema é mais uma opção de ataque ardiloso que você desbloqueia por ser da subclasse Ladrão. Ele custa 1 dado de ataque furtivo seu, mas ele não revela sua localização se você estiver escondido, contanto que você esteja ali atrás de cobertura. Então você consegue atacar sem ser detectado com esse ataque especial.
Bom, e no 13º nível tem o Usar Dispositivos Mágicos, que é uma habilidade que melhorou bastante do Ladino também. E funciona da seguinte forma. E agora o ladrão pode sincronizar com 4 itens mágicos. Todas as outras classes têm um limite de 3 itens mágicos. Esse ladrão pode 4. Mas não acaba aí. Qualquer item mágico que ele use, que tem gasto de cargas, como varinhas mágicas e tudo mais, ele pode poupar uma dessas cargas se ele der sorte. Toda vez que ele usar uma habilidade que gasta cargas, ele pode jogar um D6. Se ele tirar 6 no dado, ele pode usar aquilo sem diminuir o número de cargas do item mágico. Mas não é só isso, ele também pode usar pergaminhos, como se fosse um mago. Ele usa o atributo de inteligência dele para soltar as magias que estão presas num pergaminho. Mas tem uma limitação, ele só funciona assim automaticamente para pergaminhos de primeiro círculo ou para truques, né? Pergaminhos que tem truques escrito. Para magias mais poderosas, de segundo círculo em diante, ele precisa fazer um teste para ver se funciona o pergaminho. É um teste da perícia arcana, usando inteligência, e a dificuldade é 10, mais o círculo da magia que ele está usando. Se ele tiver sucesso, ele solta aquela magia normalmente. Se ele falhar, o pergaminho se destrói e ele não consegue soltar a magia. E por último, no 17º nível, temos Reflexos de Ladrão, que não mudou nada, tá igualzinho à habilidade original, que é muito legal também, e te permite a ter 2 turnos durante a primeira rodada de um combate. Uma vez no valor da iniciativa que você jogou, e a segunda vez naquele valor menos 10. Então, digamos que você tirou 20 de iniciativa, você vai agir quando a ordem da iniciativa chegar a você, então aí você vai agir de novo como se fosse um outro personagem que tirou 10 de iniciativa. Só funciona no primeiro turno, mas dá para fazer muita coisa legal com o Ladino no primeiro turno de combate. E é isso, pessoal. Essas são as novidades do Ladino na atual edição, aí, a edição revisada de Dungeons & Dragons. Se você curtiu, deixa um comentário aí embaixo quais combos você já pensou para o seu Ladino e também qual que é a próxima classe que você quer que eu fale aqui. Beijo para vocês, até a próxima. E um agradecimento especial aos nossos dragões que apoiam o canal. Principalmente os dragões de platina que ganham um salve especial aqui. Obrigado Bruno Marroque, Erasmo Júnior, Henriquim, João das Neves, João Lima Júnior, Maurício Silva, o Astuto, Otonashi Ribeiro, Paulo Cota, Renato Pascon e Trader S02. Valeu, galera!